Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei, que é Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Eu acho que aqui é muito claro a grande admiração que eu tenho por Dom Adair José Guimarães, por sua postura séria, por sua forma de ensinar. Pois bem, eu acompanho quase que diariamente o programa Oração da Manhã de Dom Adair e hoje, no dia 4 de novembro, Dom Adair fez uma belíssima reflexão e no meio dessa reflexão, Dom Adair falou daquela mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Não necessariamente ele fala sobre a operação em si, mas ele fala de um aspecto que eu não vi ninguém tratar, eu não vi ninguém falar sobre essa questão. Ele fala justamente sobre como tudo poderia ser diferente se nós, católicos, fizéssemos a nossa parte catequética de ensinar. Eu já disse aqui em outros vídeos que se você ensina o caminho do Senhor ao seu filho, ele não irá se desviar. Mas óbvio que você ensinar o caminho do Senhor ao seu filho tem que ter o testemunho. Se você fala de Deus para o seu filho, você bate, xinga, trata mal e faz um escarcéu com ele, ele vai crescer com aquela assim: se ser de Deus é isso, eu não quero isso para mim não. Agora, se você ama, se você trata com carinho, se você cuida, se você respeita, se você ensina e teu filho te vê rezando, te vê exercendo verdadeiramente o papel de pai, de mãe, de cristão, ele vai falar assim: eu quero ser igual meu pai, igual minha mãe. Então, ser cristão e ser católico é bom. Aí nós temos dois lados, né, diferentes da moeda. Mas vamos escutar o que Dom Adair falou. Quero que você reflita e medite o que ele disse. O amor deste santo pela igreja era tão grande que durante a peste de 1576 em Milão, não abandonou seu povo, como muita gente fez agora na Covid, na peste chinesa, que abandonou muitos pastores da nossa igreja, das denominações cristãs, abandonaram o povo. Tem muita gente que até hoje não voltou para a igreja porque se sentiu abandonados. São Carlos Borromeu é um exemplo de quem não abandona o rebanho. Enquanto muitos fugiram, ele permaneceu junto aos doentes, distribuindo os sacramentos, confortando os moribundos e preparando-os para o encontro com Deus. Por isso ele é chamado o Bispo da Esperança. Veja que extraordinário isso, né? O que é o coração de um santo? É um coração incendiado pela caridade. Será que não está faltando isso nos nossos tempos, entre nós, sacerdotes? Um maior amor para com os que sofrem, um maior zelo pelas almas? Tem gente que fica arrepiada quando a gente fala salvação de almas. Fica doente, né? Mas é essa a linguagem da igreja, né? É salvar a vida, que inclui o mico-leão dourado, inclui uma planta na Mata Atlântica e por aí. Então a vida é tudo isso, né? A alma é a pessoa completa. Claro que nós somos chamados, como homens e mulheres da esperança, a zelar de tudo que Deus fez. Mas a primeira atenção nossa deve ser com o zelo das almas. Quando a gente vê essas pessoas imiscuídas no tráfico, nas facções, serem mortas em confronto com a polícia, a mim me causa uma angústia. Acho que a culpa também é nossa, dos cristãos, que não evangeliza as pessoas, que não evangeliza as crianças.
Eu convivi como diácono um ano com o pessoal de uma comunidade no Rio de Janeiro, na Tijuca, comunidade chamada Pau da Bandeira. Já naquele tempo, há 40 anos atrás, a gente tinha que ter aquele congraçamento ali, aquele jeito, e alguém apresentar a gente para o pessoal das bocas, para poder subir a comunidade e poder oficiar as coisas de Deus e a evangelização. Mas quando você vê esses jovens que terminam sua vida como assim, confrontando, jovens com armas poderosas enfrentando o Estado, defendendo uma ideologia podre que é essas ideologias de facções, porque faltou o anúncio do Evangelho. Porque nas comunidades, eu conheci várias no Rio de Janeiro, a gente encontra uma grande parte da população que é temente a Deus, que reza, que vão à igreja, que tem fé. É coisa bonita. Eu lembro do cardeal Eugênio Salles subir às comunidades para celebrar com o povo. E o povo ali católico recebendo muito bem. Mas é um povo também que sofre. Tudo isso que acontece, o nosso coração deve ficar inquieto. Nós precisamos evangelizar mais. Se uma criança é evangelizada, bem catequizada, jamais ela vai entrar no caminho obscuro. Por isso que eu e você, querido padre, você catequista evangelizador, todos nós devemos ser homens e mulheres da esperança. A nossa vida deve falar de eternidade. São Carlos compreendia que o papel do sacerdote é educar o povo para morrer bem. Ou seja, viver de tal modo que a morte se torna apenas uma passagem para a vida eterna. Durante esse mês nós vamos falar sempre abordando esse tema. O sacerdote ensinava a ele, deve ser um homem da cruz e da Eucaristia. Um homem que recorda ao mundo que a vida não termina aqui. Seu zelo reformador nasceu de uma convicção profunda. Quando o altar é santo, o povo é santo. Quando o padre vive para o céu, o povo também aprende a desejar o céu. Um sacerdote que nunca prega sobre os novícios, os novíssimos, nunca fala de céu, de julgamento, de purgatório, de inferno, mas dá aquela impressão que ser católico é ser uma ONG aqui. A gente cuida dos outros, cuida dos pobres, cuida da natureza, da casa comum, mas sem esse olhar para o alto. Tudo que nós fizermos neste mundo de bem e de engajamento em favor da paz e tudo mais, tem como finalidade o céu. Então, São Carlos Borromeu, o amor dele era tão grande que ele não limitava somente a doutrina, o seu ministério. Ele visitava os pobres, instruía as crianças e chorava com os enlutados. Essa deve ser a dinâmica de um padre diocesano, que gera comunidade para Deus, que está aí na paróquia, cuidando do povo, zelando. Enfim, era um homem do altar e da caridade, São Carlos Borromeu. A morte dele em 1584 foi a coroação de uma vida totalmente oferecida. Dizem-se que nos seus últimos dias recitava os salmos e olhava para o crucifixo repetindo: Eis o meu Senhor, por quem vivi e por quem quero morrer. Repito, eis o meu Senhor, por quem vivi e por quem quero morrer. O zelo pelas almas não é algo exclusivo do padre, do sacerdote, não. É algo que deve ser tarefa principal do evangelizador. Zelar pelas almas, zelar pelas coisas corretas, zelar pela moral. As coisas não são bagunçadas. Então, meus irmãos, nós precisamos dar esse testemunho de preocupação com a salvação, com o inferno. Fala vocês. Existem paróquias que nunca é citado céu, purgatório, inferno.
É uma verdade, é uma realidade. No entanto, nós, católicos, precisamos ensinar a realidade que a igreja ensina. Existe o céu, existe o purgatório, existe o inferno. E essa é uma realidade que poderá nos ocorrer quando nós não estivermos mais aqui, quando morrermos. Então, peraí. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para aqueles que estão à minha volta? É salvação ou eu quero viver uma vida devassa de qualquer maneira, porque o que importa é o hoje e amanhã não sei. Eu não posso viver sem pensar no que vem após essa vida. É fundamental isso, necessário. Então nós precisamos sim de tentar, mesmo naqueles locais difíceis, mesmo naqueles locais que os padres são da teologia da libertação, conscientizar o padre disso, do zelo espiritual. Sabe como que nós podemos convencer um padre da teologia da libertação a cuidar também das coisas espirituais? Vou dar uma dica. Primeiro, você tem que reconhecer algumas virtudes do sacerdote. Reconhecer. Elogie o sacerdote no que é possível, se ele é um sacerdote acolhedor, se ele é um sacerdote, porque mesmo os padres que são enviesados, eles devem ter alguma qualidade que nós podemos elogiar. E depois nós precisamos colocar, mensurar que ele é um pai, um sacerdote de todos. Daqueles que têm uma visão progressista e daqueles que têm uma visão mais conservadora. E como pai e padre de todos, a sinodalidade é o quê? Escutar e acolher todos, não só aqueles que pensam como aquele padre pensa, mas todos. Então, como o senhor precisa acolher a todos, então o senhor precisa também trabalhar para todos da paróquia, não só para um grupo. Assim, quem sabe, você pode fazer com que seu padre comece também a olhar para aqueles que não querem a teologia da libertação. Tá bom? Que Deus nos defenda na defesa da verdade da Santa Igreja. Compartilhe esse vídeo. Salve Maria e que viva Cristo Rei.